Bom, a segunda questão, uma segunda questão de função trigonométrica, uma função cosseno, onde há uma maldadezinha no texto, que aquele aluno que não tiver uma atenção voltada 100%, ele passa despercebido e ele é enganado ali. Vamos à questão. Bom, a questão é uma questão também de 2015, fala assim, ó, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. Cuidado com essa palavrinha aí, tá? A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x. Repare que ele deu uma função cosseno aí, né? Onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente, até x igual a 12, associado ao mês de dezembro. Bom, na safra, o mês de produção máxima desse produto. Bom, cuidado com duas ideias aqui. Primeiro que ele usa essa palavrinha máxima, né? Então, quando ele usa essa palavra máxima, a gente só tem que ficar atento ao seguinte, é máximo, então eu automaticamente vou ter que trabalhar com, grifar aqui pra gente, a palavrinha máxima. Então eu sei que Capetini, você explicou isso aqui na aula e disse que quando o cosseno é máximo, que aí a gente sabe que o cosseno e o seno, eles vão variar sempre nesse intervalozinho aqui, de menos 1 a 1, aí você vira e fala assim, poxa, então o cosseno, ele é máximo, então ele é 1. Não. Sim, cosseno máximo é 1, mas no caso desse texto, olha o que ele fala aí, Ele fala assim, na safra, o mês de produção máximo. Espera aí. O que significa P, que é a nossa função? O que esse Pzinho aqui está dizendo para a gente? Bom, esse P fala, observou-se que o preço P, então esse P é o preço. Espera aí, se eu quero na safra produção máxima, volta no texto, Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima. Então, repare bem, na produção máxima, o preço é baixo. Então, quando ele fala de máximo, ele está falando na produção máxima. Então, se essa produção é máxima, o preço é baixo. E se esse preço é baixo, eu automaticamente vou trabalhar com o menor valor que eu tenho para o cosseno, que no caso ele é menos 1. Bom, então vamos começar a resolver a questão aqui. Então eu já sei, pelo que eu li no texto, e esse cosseno de πx menos π, tudo isso por 6, é igual a menos 1. Ok? Então, cuidado com essa produção máxima que ele fala aí, né? Esse máximo não é 1 e sim a ideia do preço ser baixo, menos 1. E aqui, resolvendo essa equaçãozinha, nós temos que automaticamente lembrar daquela parte voltada na aula, que é a expressão geral dos arcos. Então a ideia é o seguinte, se eu tenho o cosseno menos 1,
Nossa, ficou horrível isso, né? Mas tudo bem. Ó, rapaz, que ciclo feio. Nossa, mãe do céu, mas tudo bem, ó. Aqui é o cosseno menos 1. Essa mesinha digitalizadora, isso também é novidade para mim. Eu estou ficando meio perdido nisso. Bom, se esse cosseno é menos 1, eu automaticamente, lembra, na aula, eu tenho um ponto só. Se eu tenho um ponto só, eu automaticamente monto uma expressão geral dos arcos, que é o seguinte, ó. Quem é esse ponto aqui? 180. Só que eu não vou trabalhar isso em graus, né? Ele é 180 graus. Automaticamente eu vou trabalhar isso, né? Ou em radianos. Então ali fica exatamente π radianos ali. Por que eu vou trabalhar em radiano? Porque o meu arco da minha função cosseno está em radiano. Então se eu monto uma expressão geral dos arcos, e aí a gente vai montar essa expressão geral dos arcos aqui, ela vai ficar assim, ó. Nesse ponto menos 1, né, galera? Então aqui automaticamente é π, e eu vou automaticamente, para voltar a esse ponto π, eu ando sempre uma volta completa, ó. Saio de π, volto em π, saio de π, volto em π. Por que eu tenho que fazer isso? Porque são arcos côngruos, né? Bom, então a ideia é o seguinte, ó, a expressão geral dos arcos para esse ponto de menos 1, então fica π, que é da onde eu saí, que é o ponto menos 1, mais K vezes, de quanto em quanto eu estou automaticamente voltando a esse π? Bom, uma volta completa, que é 2π. Automaticamente esse K pertence a Z. Beleza, essa é a nossa expressão geral dos arcos. Então, o que acontece? Eu sei que esse arco representa essa expressão aqui, né? Aliás, essa expressão está representando esse arco aqui. Então, a gente automaticamente tem uma igualdade aqui, ó. Então, montando a nossa equação do nosso arco, eu tenho aqui a minha expressão igualada ao meu arco, né? E aí a gente vai ter que resolver isso, certo? Então, multiplicando isso aqui por 6, né, multiplico cruzado isso aqui, eu escrevo que πx menos π é igual a 6π mais 6 vezes 2, vai dar 12kπ. Ok? Bom, e aí, quem tem um pouquinho mais de habilidade com a matemática, já vai conseguir simplificar isso aqui direto. Quem não conseguir fazer, você pode estar botando esse π em evidência para você enxergar melhor o que eu vou fazer aqui agora, ó. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse π em evidência. Então fica assim, ó, π que multiplica x menos 1. Do outro lado eu vou colocar esse π em evidência também para você enxergar melhor essa simplificação que eu vou fazer. Então aqui fica π que multiplica 6 mais 12k. Dividindo os dois membros por π, né? Eu simplifico e fico que x menos 1 é igual a 6 mais 12k. Isolando esse x, eu tenho que x é igual a 6 mais 1, 7 mais 12k. Esse é o valor de x, ó, 6 mais 12k, ok? Bom, o que acontece aqui? Ele dá um intervalo para a gente, e esse intervalo é dentro de um ano. O que é um intervalo de um ano? De 0 a 11 meses, porque ele fala que são de 0 a 11. Se você voltar ao texto, né, vamos voltar aqui, ele fala assim, ó, onde x representa o mês, sendo x igual a 1, associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro, e assim sucessivamente até x igual a 12, né, associado ao mês de dezembro. Bom, então esse x representa o mês. Só que aí, esse x que representa o mês de janeiro, é só para a gente identificar na hora ali de marcar no gabarito que mês que ele está falando. Esse K que eu vou atribuir aqui agora
é aquela quantidade de voltas que eu dou. Então, 0 voltas eu estou em cima de menos 1, K igual a 1 eu dei a primeira volta, K igual a 2 eu dei as próximas voltas e assim sucessivamente. Então, se eu atribuo um valor de K é igual a 0, olha o que eu vou ter voltando nessa equação aqui, ó. X é igual a 7 mais 12 vezes K, que é 0. X é igual a 7 mais 12 vezes 0, isso vai dar 0. Então, a gente encontra que X vale 7. Se janeiro é 1, se fevereiro é 2, eu tenho automaticamente que o mês 7 é o mês de julho. Então, fica aí nossa resposta. Voltando aqui, ó, vocês vão perceber que a alternativa correta é a letra D de dado, ok? Meus queridos, até a próxima questão. Um grande abraço.